Segundo uma pesquisa, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Incrível que pareça, mas é uma verdade. Agora, uma coisa é você sentir um desconforto quando você vai falar em público ou quando você vai falar em uma reunião, fazer uma palestra. E outra coisa é você ter vários sintomas de ansiedade e não conseguir falar, travar, gaguejar. Você tem um discurso que você precisa falar ali durante 30 minutos, 20 minutos, e você acaba o seu discurso em 5 minutos. Então é muito bom a gente fazer essa diferenciação, porque você pode ter um desconforto ao falar em público, mas você não fica paralisado, você consegue realizar a sua fala, você consegue ter um bom desempenho quando você está falando em público. Então isso é completamente normal, você ter esse desconforto. Agora, por outro lado, você pode sentir muita ansiedade, e aí você tem que prestar atenção se isso pode ser realmente um sinal de fobia social. Mas Alberto, eu tenho vida social, eu tenho amigos, eu tenho namorada, eu tenho um trabalho, mas eu só fico ansioso, eu travo quando eu estou diante das pessoas, quando tem várias pessoas me olhando, me observando, numa reunião, quando eu preciso fazer um seminário na escola ou até mesmo no trabalho. Isso me dá crise de ansiedade. Então isso pode ser fobia social, porque a fobia social ela se configura quando você tem ansiedade intensa de uma ou mais situações sociais. E você pode ter somente uma situação social que você tem dificuldade, tem muita ansiedade, tem muito medo. Tá lembrado do caso da Vanessa? Então, esse é um exemplo típico. Então, Vanessa tem muita dificuldade de se expor, de falar em público, pode ser considerado fobia social. E Alberto, e quais as consequências disso? Então, se você não falar, as outras pessoas vão falar no seu lugar, então fique ciente disso. Então, numa faculdade, você não conseguir fazer um seminário, fazer os trabalhos em grupo, ou até mesmo no seu trabalho, você não consegue progredir na sua carreira, não recebe promoção, você não consegue subir de cargo, porque alguns cargos de liderança, de gerência, você precisa se comunicar, você precisa interagir mais, você precisa ser mais comunicativo, você precisa dar instruções para os empregados, você precisa conversar com a diretoria, ou seja, você ali é o elo de ligação no seu trabalho entre o operacional e a parte da diretoria, e você precisa desenvolver essa fala, né? A sua comunicação, ter desenvoltura para falar diante das pessoas. Falar em público é uma habilidade essencial nos nossos dias. A habilidade social é uma das habilidades mais importantes que você precisa desenvolver. E foi uma das habilidades que eu desenvolvi por último. Eu treinava todos os dias, todas as semanas eu procurava fazer uma palestra. Mas eu comecei fazendo palestra, falando em público com poucas pessoas. Eu não comecei já falando para 50, 100 pessoas. Não, eu comecei devagar, com poucas pessoas, e depois eu fui aumentando essa minha habilidade. Teve lugares que eu trabalhei que tinha pessoas que tinham dificuldade de falar em público. E geralmente o que as pessoas fazem para resolver esse problema, esse medo de falar em público? E eu já atendi alguns pacientes, eles já relataram que já fizeram curso de oratória, curso de teatro, para resolver esse medo de falar em público, mas não resolvia. Por quê? Não é a questão da oratória. O que você aprende em um curso de oratória? Você vai aprender técnicas para você fazer uma palestra, técnicas para você se expressar, e não curar a fobia, curar o seu medo. E talvez você desenvolveu, né, esse medo de falar em público porque você teve um trauma no passado, teve alguma experiência negativa, passou muita vergonha. Ou seja, um curso de oratória não vai resolver o seu problema. Um curso de teatro, por que não? Porque
porque você precisa tratar o trauma, precisa tratar esse medo, tá? Essa fobia. Quando nós falamos sobre fobia, né, esse nome, esse termo, ou seja, quer dizer o quê? Medo exagerado. A pessoa tem um pavor, tem um medo excessivo, um medo irracional, né? Porque a gente sabe que as pessoas não vão fazer nada de errado conosco, mas a gente tem medo de interagir, conversar com as pessoas. Alberto, como que eu posso resolver o medo de falar em público? Fazendo terapia. Com poucas sessões você pode resolver esse problema.